Olá, e a gente vem para esta edição do Com a Palavra, o seu espaço de discussão, de debates, de proposições, de ideias, um debate mais voltado para a política, sem esquecer a política enquanto cidadania, o exercício da política, sim, já que sim, a despeito do que tudo que se diz, uma arte muito nobre e com a qual todos nós temos que conviver, se não espontaneamente, por outros elementos, na passagem do ônibus, no acesso ao posto de saúde, em todos esses elementos, que, como já dizia, atribuído a vários pensadores, entre os quais Bertolt Brecht, a infelicidade de quem não gosta de política é que ela é exercida por quem gosta. Pois é isso. Mas, e aí a gente tem o prazer de receber, nesta edição, alguém com quem a gente vai fazer uma abordagem bem ampla, bem histórica até, sobre essa óptica histórica também, que promete render bastante, sem desmerecer todos os demais convidados que tivemos o imenso prazer de receber por aqui. Sobre isso, eu explico e, com o apresentado, a gente já começa a explicar um pouquinho disso. Temos o prazer de receber, nesta edição do Com a Palavra, o analista político, escritor, professor, ele que também é detentor de uma plataforma de pesquisa de opinião muito respeitada aqui em Alagoas, pesquisa de opinião em época de eleitoral também. Temos o prazer de receber aqui o professor, escritor e analista político, Marcelo Bastos. Bem-vindo. Eu que agradeço, Felipe, é um prazer enorme estar aqui no Acta, eu já tive a oportunidade de estar aqui com você, estamos aqui à sua disposição para a gente discutir a política alagoana, a política nacional e falar do nosso segundo livro que nós estamos lançando, que é Personagens da Política Alagoana. Sobre o qual, aliás, vocês me permitem eu até gastei um pouquinho mais de tempo do que pretendia na apresentação, afinal de contas, é alguém que a gente admira, acompanha bastante, mas que merecia, sem desmerecê-lo, uma apresentação menor. Por quê? Porque o conteúdo da entrevista a gente imagina que vai render sim e muito, porque como vocês viram, tem também esse componente histórico que sempre rende uma boa entrevista aqui no Com a Palavra. E é a propósito disso que a gente começa essa entrevista, personagens da política alagoana, inicialmente. Segundo livro, na prática, o que se constitui? O nosso primeiro livro eu lancei em 2017, que eu relatei 20 eleições em Alagoas, de 78 a 2016. Foram 20 eleições que a gente retrata, não só os fatos de cada eleição e os números de cada uma delas. Agora, a nossa proposta em relação ao nosso segundo livro é Personagens da Política Alagoana. Eu estou aqui relatando a trajetória de mais de 90 políticos, entre homens e mulheres, da história do nosso Estado. Mais de 90 personalidades, mais de 90 nomes políticos, de atividade política, em quase um século, 9 décadas 70 também. anos. 70. Nós começamos em 1930 com o Eustáquio Gomes de Melo, que foi prefeito de Maceió, prefeito da terra dele, que é a minha terra Capela, foi deputado federal, que tem até um conjunto com o nome dele aqui, Eustáquio Gomes de Melo, e vai até o atual prefeito de Maceió, JHC. E, inclusive, aí tem um elemento muito importante que ao qual a gente sempre remete, que é o seguinte: a gente conhece as pessoas pelos nomes de logradouros, de escolas e tudo mais, mas às vezes não sabe quem foram essas pessoas, o peso que elas tiveram para a política, e às vezes até uma necessidade de revisionismo histórico nisso daí. E aí, a propósito disso, eu perguntaria, o que na tua opinião, enquanto analista, enquanto cidadão, e o que o senhor acha que deve ressaltar desse livro, dessa pesquisa daí? O que se ressaltaria da política? Reforça um pouco essa ideia, às vezes até estigmatizada que se tem da política de Alagoas, da política do Nordeste, ou ela propõe algo diferente? A ideia do livro foi porque, como você bem sabe, meu caro Felipe, a gente tem poucas informações a respeito da nossa história, né? Então, todo esse trabalho que nós fizemos, esse resgate de mais de 90 personalidades da política alagoana, basicamente foi via o Instituto Histórico, onde foi o meu local onde eu fiz a maior série de pesquisa, foi tudo no Instituto Histórico, e porque a gente não tinha, como você bem disse, você passa pelo conjunto Eustáquio Gomes de Melo. Quem foi?
qual é a importância no cenário político de Alagoas? Ninguém sabe, né? Nomes de ruas importantes que a gente tem, a gente não sabe quem é aquela figura na história política de Alagoas. Então foi a partir dessa ideia que a gente foi resgatar tudo isso que estava praticamente sem ter um livro específico que relatasse exatamente a história dessas figuras tão importantes e alguns tão polêmicos, né? Porque a gente, por exemplo, um dos trechos aqui do livro, aquela grande questão entre Silvestre Péricles e Arnon de Melo, que foram rivais políticos na década antes de 50, depois de 50, né? Naquele momento histórico, Arnon de Melo teve um conflito, né, com o próprio Silvestre no Congresso Nacional, que houve a morte de um senador. Então tem fatos muito marcantes, né? O período de Muniz Falcão, de uma riqueza muito grande, a família Góes Monteiro, que é a família do Silvestre Péricles. Então, esse livro, a ideia dele, que quando a gente teve, é exatamente que a gente possa contribuir com a sociedade que muitas vezes não conhece a história, principalmente do passado nosso a respeito da política alagoana. E a propósito dessas questões citadas pelo professor e escritor e nosso convidado aqui, Marcelo Bastos, sobre esses dois elementos, são realmente muito ricos na história, não só de Alagoas e do Brasil como um todo. Só para você ter uma ideia, na votação do impeachment de Muniz Falcão, né, só para você ter uma ideia, a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Alagoas, que a gente tem lá na Praça Pedro II, estava protegida, gente, por não menos do que dezenas de sacos de areia, uma barricada de guerra. Houve um tiroteio, mais de 1.000 balas foram disparadas dentro do recinto do plenário da Assembleia Legislativa de Alagoas. E nesse outro episódio, entre Silvestre Péricles e o então senador eleito Arnon de Melo, houve essa rixa, e Arnon teria dito que se Silvestre tentasse fazer alguma implicância, alguma provocação a ele, ele iria atirar nele. Foi armado para o plenário do Senado da República. E assim sendo, no momento lá, achou que tinha, sacou a arma e disparou, e acabou acertando o senador, o suplente senador, que estava sendo empossado naquele dia pelo estado do Acre, José Cairala, que acabou morrendo. Esses elementos, aí eu volto a frisar, todas essas questões para o senhor, elas reforçam o que a política de Alagoas passa para o restante do Brasil, ou muda um pouco isso daí? Nesse período que você está relatando, realmente era a imagem que Alagoas tinha. Já tinha outro, assim, muito belicoso, Osés Cardoso, Claudinô, lá de Arapiraca, que é até tio do atual desembargador Tutimés. Então a gente tinha um Claudinô Albuquerque, deputado estadual de Arapiraca, era um deputado muito assim, belicosos, né? Que andava armado dentro do plenário da Assembleia e do Congresso em si. Sem desmerecer, então, aquela imagem, política era resolvida na bala. Era aquela imagem, o período do Muniz foi um período assim, de muita violência, de muita crime de mando, né? Mas hoje essa imagem diminuiu muito em relação ao nosso Estado. Era a imagem que Alagoas tinha, mas hoje a política é diferente daquela época, né? Então hoje a gente está mudando completamente aquela época de hoje. Mas foi uma época que foi tão marcante que Alagoas passou a ter essa imagem, e até hoje, quando a gente sai fora do Estado, essa imagem que a gente tem, né? Do povo lá fora em relação a nossa aqui, do Estado violento, que na verdade é um Estado pacato, e a ampla maioria do povo não tem nada a ver com isso. E a propósito aí desse episódio, mencionado também pelo professor, essa questão de a gente saber, né, os nomes sobre esse episódio da Assembleia Legislativa, houve uma morte do então sogro e então líder do governo na Assembleia, líder do governo Muniz Falcão, Humberto Mendes, que morreu nesse tiroteio na Assembleia. Humberto Mendes, que vem a ser hoje a avenida que a gente conhece, né, como a avenida que margeia o Salgadinho. Aí, a propósito também dessa situação, eu citaria um outro aspecto. Tem uma ONG, por exemplo, aqui no bairro do Pontal, em que ela defende a participação das mulheres, faz uma análise histórica disso daí, das mulheres na política. O senhor constata isso também? Participação muito pequena na política, não só de Alagoas, mas no Brasil. Alagoas
é marcante isso. Para você ter ideia, aqui em Maceió, na capital alagoana, só temos até hoje uma mulher prefeita, que foi a Cátia Borne. E a Rita Corrêa, que assumiu por 30 dias, naquele período, foi presidente da Câmara por uma questão que teve política quando o Ronaldo ganhou aquela eleição e ficou naquela dificuldade para tomar posse, como não tinha prefeito naquele momento ainda eleito, foi quando a Rita assumiu por quase 30 dias a prefeitura de Maceió. A Rita Corrêa, que era presidente da Câmara. Tirando a Cátia, nunca tivemos uma prefeita, nunca tivemos uma governadora, né? Senadora só foi a Luiza Helena. Então, a participação da mulher, se hoje é pequena na política alagoana, imagina naquela época, né? Na década de 40, de 50, quase inexistente. Né? Naquela Assembleia, naquele tiroteio do impeachment do Muniz, não tinha uma deputada estadual. Todos os deputados eram todos homens, não tinha nenhuma mulher participando na casa de Tavares Bastos. Esse é um fato. Por mais que hoje, com a reforma eleitoral, que cada partido tem que ter no mínimo 30% de mulheres compondo a chapa, mas a maioria das chapas, você viu o que é que está acontecendo. Juízes anulando chapas, caçando parlamentares. Por quê? Porque as mulheres que estavam naquela chapa era apenas para constar legalmente, mas nem da campanha elas participaram, só pela uma questão legal. Então a gente tem que trabalhar, temos que fazer um trabalho junto à sociedade, nos meios de comunicações, vocês aqui, para que incentive a participação da mulher, porque é muito importante. Uma coisa interessante, aqui em Alagoas, mais de 50% do eleitorado é feminino. No entanto, a representação dela ainda é muito pequena. E a propósito dessa questão, dessa constatação, dessa colocação aí muito significativa, a gente vai para um intervalo, mas já continua. Tem governo trabalhando, tem canto tá chegando. A caravana do governo trabalhando já passou por Delmiro Gouveia e Arapiraca. Uma ação itinerante que leva serviços e oportunidades pra pertinho de você. Tem documento. Esse governo é arretado. E tem mais uma promessa cumprida do governo. Aumento do cartão Escola 10. Agora são R$150 para estudantes do ensino integral. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. No Braskem Explica de hoje, vamos contar como a comunidade está participando do plano urbanístico, que vai detalhar a localização de equipamentos públicos e outras iniciativas para a melhoria dos flechais. Para que o plano urbanístico fique mais adequado às necessidades dos moradores, comerciantes e empresários da região, quase 1.000 contribuições foram colhidas em pesquisas online e reuniões presenciais. Essas contribuições foram consolidadas e serão apresentadas em novos encontros nas próximas semanas. E os moradores farão a validação final das ações planejadas para os flechais. A construção de uma unidade básica de saúde, creche, escola infantil, novas áreas de lazer e o pier de acesso à Lagoa Mundaú são algumas das iniciativas previstas. Para saber mais, acesse projetoflechais.com.br e acompanhe outras ações realizadas em Maceió em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este segundo bloco, tendo o prazer de ter aqui como nosso entrevistado nesta edição, professor, escritor, analista político, que está lançando seu segundo livro, o professor Marcelo Bastos. E ainda sobre a publicação, a gente coloca, vamos prestar aquele serviço assim, né? Vai ser lançado no dia 7 de julho. Dia 7 de julho, lá no Campus 1 do SESMAC, Auditório João Sampaio, às 19 horas. Como é que foi? O senhor já citou aí a pesquisa, né? A pesquisa de trabalho, né? E, obviamente, é mais ou menos senso comum. É algo com o qual o senhor trabalha. Mas, de qualquer forma, vale a pergunta. Como é que surgiu a ideia de fazer? Como eu disse a você, a ideia foi porque a gente é muito pobre em história de Alagoas, a gente quase não tem publicações de livro a respeito disso. E como eu passava por aquele conjunto, pelaquela avenida, Humberto Gomes, Estaco Gomes, quem são essas figuras do cenário da política alagoana? Com essa curiosidade, eu passei 3 anos pesquisando e esse livro resultou de uma pesquisa árdua, basicamente feita ali no Instituto Histórico,
E foi quando a gente colocou, de 1930, o primeiro capítulo, Eustáquio Gomes de Melo, até os dias atuais do JHC. A gente relata a história de mais de 90 políticos, entre homens e mulheres, a ampla maioria é homem, evidentemente, pela pouca participação da política da mulher. E a gente tem aí, para você ter ideia, todos os ex-governadores desse período de 45 até os dias atuais, praticamente todos os prefeitos que Maceió teve nesse período, nesses 70 anos que o livro relata. Então é um livro muito rico de informações, de fatos da época, que vale a pena a leitura do mesmo. A perspectiva já de uma continuidade, uma continuação, uma segunda edição, voltar um pouco mais na história, usar, por exemplo, material de pesquisa com essas plataformas que a gente tem hoje em dia, de cruzamento de informações, chegar a outros elementos, alguma coisa assim? Olha, o meu primeiro livro foi lançado em 2017, que eu relato a história das eleições em Alagoas, de 78 a 2016. Eu relato 20 eleições em Alagoas e aqui na capital. Uma eleição assim, eleições muito marcantes, aquela eleição da Cátia Borges com a Luiz Helena, muito acirrada, a eleição de 85 de Djalma contra João Sampaio, tantas eleições que marcaram a época, de Guilherme Palmeira contra Renan Calheiro, na eleição de 88. Então esse livro foi um livro que a edição dele foi esgotada. Depois que a gente for lançar esse livro, meu caro Felipe, agora no dia 7 de julho, que eu relato a história de mais de 90 políticos de Alagoas, eu comecei mas houve problema da pandemia e o nosso trabalho todo de pesquisa no Instituto Histórico, eu tive que parar porque o Instituto praticamente passou 2 anos fechado. É onde eu estou fazendo eleições em Alagoas, de 1945 até 1974. Eu relato 12 eleições, a eleição do Silvestre Pérez, quando ganhou o governo do Estado, o primeiro governo do Divaldo Sorogé. Eu relato 12 eleições, aí eu vou juntar de 45 a 2016, aí eu fecho um ciclo. Ok. E a propósito de eleições, né, a gente, sem desmerecer, mas com desculpa do trocadilho, a gente sai desse prisma para do passado, que merece ser, e aí volto a fazer uma menção histórica, né? O povo que não conhece sua história está condenado a reescrevê-la, a revivê-la. A gente tem que ver essa história, tem que ver realmente tudo isso daí, mas vamos projetar para o futuro, já que é uma pauta mais ou menos obrigatória que o Com a Palavra tem seguido aqui. E a gente vai então para 2024, tá certo? Vamos fazer essa análise. Primeiro, um rescaldo de 2022 e projetando para 2024, é como a gente tem encaminhado, inclusive com outros entrevistados, com praticamente todos os entrevistados que a gente tem recebido aqui desde o resultado das eleições passadas. E, volto a frisar, sem desmerecer a presença de todos eles, com esta bagagem de pesquisa, como a gente tem visto aqui, traduzida em livros, me proporia ao caríssimo Marcelo uma questão seguinte: em vez de aquele formato mais formal, né, de uma pergunta, já que a gente fica premido sempre pelo tempo, vamos optar por algo mais, tipo, como se diz no jargão de redação de impresso, ping-pong, aquelas entrevistas de pergunta e resposta, como se diz. Não aquela coisa sumária, tipo, astro, time, capital, pelo amor de Deus, né? Estamos com um erudito aqui com a palavra, não vamos recorrer a isso. Time. Brincadeira. Deixa quieto, professor. Mas seria mais ou menos nesse formato assim, ok? Ok. E aí, primeira pergunta, lá vai. JHC virtualmente eleito em 2024? Olha, de acordo com as pesquisas que nós tivemos acesso, nas primeiras pesquisas, meu caro Felipe, ele ganharia hoje a eleição com tranquilidade no primeiro turno, mas você sabe que pesquisa é a fotografia do momento. Eleição em outubro do ano que vem, e um fato inusitado pode mudar o cenário de uma eleição, na verdade, mas hoje todos os candidatos que o governo sonha em colocar para disputar contra o JHC, hoje o nível de percentual deles é muito pequeno. Então hoje, se a eleição fosse hoje, dentro das pesquisas que nós tivemos acesso, ele ganharia com tranquilidade a eleição já no primeiro turno. Esquerda será pelo menos representativa nessa eleição ou não?
A nível aqui, nessas eleições de 2024, mais uma vez a esquerda não terá grande futuro. É tanto que, para você ter ideia, na eleição para vereador, fez o doutor Valmir com 1.000 e poucos votos por uma questão de quociente eleitoral. Se não fosse isso, ele não seria vereador. Há muito tempo que a esquerda aqui em Alagoas, depois daquele período que nós tivemos Ronaldo, né, que passou 8 anos governador, mais 4 prefeitos, aquele 8 da Cátia, depois disso o pessoal não teve mais possibilidade. O PCdoB não tem hoje mais nenhum representante, né, na Casa Mário Guimarães, o PT só tem um. Eu acredito, inclusive, que tem até parte do pessoal do PT querendo lançar um candidato a prefeito, mas eu acho que no final deve juntar em apoio o candidato do governador Paulo Dantas. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí a esquerda mais representativa. Porque o pessoal de outros partidos, eles não conseguem nem montar uma chapa. Imagina ter possibilidade real de vitória. E, mais uma vez, vocês viram vazando na imagem que está fechada no professor, vazando o caderninho, por quê? Porque, mais uma vez, o nosso entrevistado, como aconteceu já de outros programas, antecipa um raciocínio deste apresentador, que é o seguinte: MDB vai entrar nessa disputa, vai, digamos assim, comprar um possível desgaste de enfrentar alguém virtualmente eleito? Olha, meu caro Felipe, o MDB, desde 85, que ele não consegue eleger nenhum prefeito do partido, nem quem ele apoia de outro partido, né? São 9 eleições, que já tivemos de 85 para cá, que o MDB, que já foi para o MDB, que votou MDB, não consegue eleger ninguém. Evidentemente que o sonho, principalmente do senador Renan Calheiros, é conseguir a vitória da prefeitura, que é o grande sonho dos calheiros. Mas, nesse cenário atual, eles devem lançar alguém, né? Tem o Alexandre Ares, que foi o 3º deputado mais votado de Maceió, foi o 1º mais votado no Estado. Tem o próprio doutor Vanderlei, que foi candidato, né, na eleição de 2004, foi o 3º colocado, também do MDB, que hoje é deputado estadual, é uma possibilidade. Mas os nomes, tem o próprio Rafael Brito, que é o nome mais cotado para ser candidato, que eles vão lançar candidato, vai. Mas hoje, no cenário atual, ninguém ganharia do JHC. Ou seja, MDB lançaria para marcar uma presença, não efetivamente para uma competição. No cenário de hoje, no momento atual, de acordo com as pesquisas, como eu disse, pesquisa fotografia do momento, seria para marcar presença. Mas hoje, o JHC ganharia com tranquilidade as eleições já no primeiro turno. Estamos falando mais de análise política, tá? Mas, de qualquer forma, o marketing político, muitas vezes e várias vezes, ele se baseia em análises assim, para tomar suas decisões. Por isso, eu peço também a permissão do professor Marcelo para a gente fazer uma ilação, digamos assim, com todo respeito aos profissionais da área, em marketing político. E aí eu te perguntaria, seguindo esse ping-pong aí, para o eleitor, lá em outubro de 2024, o que deve pesar mais? Gustavo Lima, Alok, cadeira na orla, ou pavimentação na rua, posto de saúde, educação, vaga na escola? As duas coisas, né? Porque é aquela velha história. Você vai lá, como você disse, o que tem a ver a Alok, Gustavo Lima, com o São João tradicional, né? Hoje está alijado do processo Alcimar Monteiro, Flávio José, né? O próprio Jorge de Altinho. Esse pessoal está alijado do grande São João daqui, de Caruaru, de Campina Grande, mas a massa do eleitorado gosta disso. E o prefeito está pensando na massa do eleitorado, porque aquele grupo que vai lá assistir o Flávio José, Jorge de Altinho, Alcimar Monteiro, é um grupo hoje muito pequeno. Então ele está pensando eleitoralmente. Quando ele faz esse São João, ele não está pensando na cultura, na tradição. Ele está pensando no número de eleitores que ele coloca lá. Se você teve a oportunidade de passar ontem ali para o Jaraguá, ouviu aí no site de notícias, nos portais de notícias, é uma multidão. E ele está pensando nisso, que ele se projeta mais ainda. Então, quando ele faz aquilo, tenha certeza que ele faz todo um estudo premeditado para fazer um evento daquele, porque vai respaldar ele e, consequentemente, vai trazer frutos eleitoralmente para o prefeito de Maceió. Como alguém, imagino, nordestino, nordestino? Eu? Sim. Sim. Pronto, como alguém nordestino de raiz, sou de Capela Alagoas. Ele tinha citado, tinha citado de Capela,
alguém que imagina respeita essas tradições, valoriza essas tradições daqui, como alguém com essa bagagem toda, como é que o senhor vê essa situação de o eleitor? Por exemplo, ali, um outro elemento também, o senhor citou aí a baixa presença, participação enquanto presença, porque depende do voto, de ser votado, baixa presença feminina, e agora a gente não tem na bancada federal em Alagoas nenhuma mulher, porque o eleitor não assim o quis. Como é que o senhor analisa isso? É uma contradição? É o eleitor virar as costas para si mesmo, para a sua cultura? Como é que o senhor... Olha, infelizmente, meu caro Felipe, o eleitor, na maioria, na massa do eleitorado, ele tem pouco acesso, né, à leitura, né, o que ele assiste na TV, muitas vezes é uma informação formada, construída para que ele se alinhe dentro do processo que a gente está vivendo, apesar de que hoje melhorou muito. Se a gente parar para ver, né, antigamente era o voto de cabresto, hoje a gente melhorou muito o eleitorado, porque quer queira ou quer não, com as redes sociais, ele tem mais informação, a notícia chega mais rápido no povão em si, que não chegava antigamente. Nós éramos escravos da grande imprensa, né, que fazia, muitas vezes, a opinião da massa do eleitorado. Hoje melhorou muito, né? E muitas vezes, o que é que acontece? É porque as pessoas só olham quem se elege, né? Mas não olha a quantidade de gente que deixou de votar, gente que vota nulo e branco. Se você juntar os votos brancos e nulos e com as abstenções, quem deixou de comparecer ao pleito é o vitorioso da eleição. O povo, não, é a forma que ele protesta, ele vota nulo, vota em branco, não comparece às urnas, porque a multa é irrisória, de menos de R$5. Então, ele se comporta dessa forma. O protesto que ele faz é votar desta maneira, que isso não contribui, né? Porque por mais que tenha uma votação pequena, sempre vai ter os eleitos e muitas vezes não vai representar os interesses da massa do povo brasileiro. E da mesma forma, com essa quase tão sumário assim, na tua opinião, solução para isso? Primeiro, há ou não? É muito difícil termos uma solução. É a gente continuar apostando. Infelizmente, os partidos não fazem esse trabalho educativo, né, de conscientizar o eleitor, porque ainda temos bons nomes, né? Nós tivemos na eleição passada para vereador bons nomes sendo candidatos, mas infelizmente não chegaram lá, né? E muitas vezes a gente elege 2, 3, mas você chega numa Assembleia de 27 membros da Assembleia. Aí elege 1 ou 2, não vai fazer grande diferença, não vai mudar nada do quadro que a gente tem. Então é um trabalho que deve ser um trabalho educativo, mas quem tem esse interesse? Para que o povo tenha uma visão melhor, desperte melhor para o cenário que a gente está vivendo. Eu acho que o pessoal quer o status quo que está aí. E com mais essa constatação embasada e muito significativa, a gente vai para mais um intervalo, mas já retorna. No Braskem Explica de hoje, vamos contar como a comunidade está participando do plano urbanístico, que vai detalhar a localização de equipamentos públicos e outras iniciativas para a melhoria dos flechais. Para que o plano urbanístico fique mais adequado às necessidades dos moradores, comerciantes e empresários da região, quase 1.000 contribuições foram colhidas em pesquisas online e reuniões presenciais. Essas contribuições foram consolidadas e serão apresentadas em novos encontros nas próximas semanas. E os moradores farão a validação final das ações planejadas para os flechais. A construção de uma unidade básica de saúde, creche, escola infantil, novas áreas de lazer e o pier de acesso à Lagoa Mundaú são algumas das iniciativas previstas. Para saber mais, acesse projetoflechais.com.br e acompanhe outras ações realizadas em Maceió em braskem.com.br/Alagoas. Tem governo trabalhando, tem todo canto tá chegando. A caravana do governo trabalhando já passou por Delmiro Gouveia e Arapiraca. Uma ação itinerante que leva serviços e oportunidades pra pertinho de você. Tem documento. Esse governo é arretado. E tem mais uma promessa cumprida do governo: aumento do cartão Escola 10. Agora são R$150 para estudantes do ensino integral. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração.
E a gente volta com este terceiro e último bloco. Sempre a gente coloca isso, porque sempre, na minha modesta opinião, espero que na sua também, e acho que sim, as entrevistas têm rendido, e quando chega esse momento da gente, né, já ir se aproximando, eita, já vou eu para uma cacofonia que não gostaria de fazer mesmo. Porém, já estamos nos aproximando aí do bloco final. A gente sempre fica premido em encerrar entrevistas que sempre rendem tanto. Por isso que a gente sempre faz essa interjeiçãozinha, né? Chegamos ao último bloco, infelizmente, principalmente com essa bagagem toda, sem desmerecer todos os demais grandes entrevistados que nós estamos aqui. Nós sempre recebemos, porque a gente sempre faz questão de frisar. Quem tem feito o Com a Palavra, quem tem feito essa grife, modestamente, não estou falando por mim, são os entrevistados que se dispõem a vir a falar, a responder nossos modestos questionamentos. A todos, nosso muito obrigado. E aí, professor, a propósito, a gente passa nesse terceiro bloco para um âmbito mais nacional, uma conjuntura mais nacional. O senhor acabou de mencionar essa situação, né, da questão aqui de nordestino. Eu recorreria inicialmente para isso daí. Entre outros elementos, né, a gente tem, para resumir aí a presença do pequenino estado de Alagoas em extensão territorial no Brasil. É o segundo menor estado brasileiro, menor que Alagoas, só Sergipe, são só 23 mil quilômetros quadrados aqui. A gente tem o primeiro presidente, o segundo presidente da República, e para resumir um pouquinho tudo isso, tem gente que não gosta, mas a capital de um dos estados mais celebrados no país, seja no verão ou no inverno, Santa Catarina, vem do nome de um alagoano. Pois é. Diante de toda essa presença, ou seja, porque eu construí esse raciocínio, para mostrar o quão inversamente Alagoas, pequena, em extensão territorial, é gigantesca em termos políticos. Em toda a cidade, para praticamente todo o estado, para ser mais, né, seguro, deve ter uma cidade, Floriano Peixoto, Marechal Deodoro, uma rua, uma praça, alguma coisa assim. E aí eu colocaria, mais uma vez, Alagoas no cenário nacional. Porém, a exemplo de tantas outras, não muito de forma digna. Essa condição de alagoano no âmbito brasileiro, algumas vezes o envergonha? Incomoda, na verdade, diante de tudo que nós já vivemos, né? O Collor, que foi presidente do país, né, apesar de ter nascido no Rio, mas politicamente é alagoano, o pai dele, não pode dizer que o Collor é do Rio de Janeiro. O Collor é aqui de Alagoas, né, como você bem frisou, os dois primeiros presidentes, né, o atual presidente da Câmara, que hoje é politicamente o político mais poderoso da nação. Desculpa a interrupção, como a gente comentou várias vezes aqui no Com a Palavra e no Jornal do Acta, comandado pelo colega Derek, pelo Derek Gustavo, foi no final, aí, nos estertores do governo Jair Bolsonaro, o homem mais importante da República. Exatamente. E que o governo hoje, por não ter uma base sólida no Congresso, o governo do PT, o presidente Lula, precisa muito do apoio do presidente da Câmara para aprovar o arcabouço fiscal, para aprovar agora a reforma tributária. Vai precisar muito do presidente da Câmara, que é um alagoano, um ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, que naquela eleição disputou com Tomás Nonotto, outro alagoano, que foram para o segundo turno daquele pleito na eleição da Câmara Federal. Né? Tivemos já Renan Calheiros, por 3, 4 vezes presidente do Senado. Quer dizer, então, um estado pequeno, como você bem colocou, mas ele é tinhoso, ele aparece nacionalmente, né? Tem uma possibilidade, o Rinaldinho hoje é o líder do MDB, o Rinaldinho Bulhões, pode ser um candidato na próxima presidente. Já tivemos dois ministros no governo Temer, Maurício, Max, agora temos o Renan Filho. Agora, muitas vezes, a prática dos nossos políticos envergonha, como você diz, perante a nação. Mas qual é o político, na ampla maioria, que não está envergonhando pelos seus atos e atitudes? E a gente sempre questiona, e quando é que vai ter um país passado a limpo? Porque a gente imaginava que a Lava Jato seria isso, que na verdade não foi. Né? Todo mundo criou uma expectativa que a gente viu grandes empresários na cadeia, presidente da Câmara na cadeia.
mas que no final... Um ex-presidente. E no final você está vendo o que é o final da Lava Jato. Então, é o país da impunidade e a forma que as pessoas têm de protestar, como eu disse, é recorrer ao voto nulo, o voto em branco, não se ausentar do pleito, e isso só favorece a eles, né? Que estão no poder. A propósito de Arthur Lira, eu coloquei, e fazendo mais uma vez essa proporcionalidade, aí, essa dedução quase matemática assim, de um Estado com eleitorado que não representa nem 1% do eleitorado brasileiro, poderia decidir a vida de uma das pessoas mais importantes. Se os eleitores aqui em Alagoas não reelegessem Arthur Lira, o então homem mais importante da República Brasileira não se reelegeria. Aí eu coloco o seguinte: a responsabilidade que recai nas costas do eleitor, porque afinal de contas ninguém está lá como ET, todo mundo foi colocado por um voto. Mas a estrutura que esses personagens da política alagoana têm, meu caro Felipe, é muito grande, né? Quando Arthur Lira foi agora reeleito, ele teve 219 mil votos, foi o deputado federal mais votado em Alagoas. Ele teve 15 mil votos em Maceió e o restante, os 214 mil, todo no interior. Mas veja, ele teve o orçamento, ele teve o orçamento secreto. O orçamento secreto. Como disse uma entrevistada aqui também, os prefeitos tinham recebido... Ele tinha a ampla maioria dos prefeitos, então o eleitorado que vive numa miséria absoluta... A gente não pode responsabilizar o eleitorado porque votou do Arthur, do João, da Maria, né? É uma situação que ele está vivendo, o cara está lá desempregado, o cara está lá passando necessidade, e tem aí esses programas assistenciais do governo, né? Então, infelizmente, acontece isso, né? E a gente não vai mudar esse cenário nem hoje e nem ao longo da história, eu acredito. Projeções para o atual governo federal. Em relação ao atual governo, se você pergunta qual é o cenário que eu vislumbro do governo Lula, não é fácil. Primeiro que o cenário hoje está diferente quando ele foi presidente. Hoje ele está mais velho, hoje ele tem uma base de oposição muito forte, principalmente na Câmara Federal, que ele não tinha naquele primeiro governo. Hoje ele está pegando a consequência da pandemia, que deixou sequelas na economia internacional. Tem uma guerra da Ucrânia contra a Rússia, que isso reflete a economia do mundo, né? Então, tudo isso vai ser fatores que vai ter muita dificuldade do Lula. Então, se alguém esperar que o Lula vai dar aquele filé que ele prometeu, todo mundo comer picanha, eu acho muito improvável. A economia do país está vivendo uma crise, o desemprego voltou a crescer e não está fácil. Então, aquela receita que ele usou, e até com sucesso, foi até reeleito, e elegeu o que ele dizia um poste, que foi a Dilma. Eu acredito que o cenário agora é muito diferente e ele vai ter grandes dificuldades na sua gestão até o término dela. E um outro elemento que eu acrescentaria, como ele mesmo reconheceu, hoje se depara com um fenômeno chamado bolsonarismo. Sim, porque você lembra que todos os embates políticos do PT sempre foi mais ou menos com o PSDB. Mas não se criou esse movimento tão forte da direita de uma forma organizada, né? Mesmo que o Bolsonaro venha, e provavelmente ele venha ficar inelegível por 8 anos, mas não é o Bolsonaro, é como você diz, o movimento bolsonarista que chegou e hoje é um movimento muito forte, e a eleição foi praticamente empatada. Então o país hoje está dividido entre Bolsonaro e anti-Bolsonaro. Então não tenha dúvida que Bolsonaro não sendo candidato, mas o governador de São Paulo, que é um cara muito competente, bom gestor, Tarcísio de Freitas, o Zema, que é um quadro importante da direita em Minas, o segundo colégio eleitoral do país, são dois grandes candidatos que não são extremistas, como é o Bolsonaro. Tem outro perfil, e eu acho que são fortes candidatos numa disputa para presidente na eleição de 2026. O vice-presidente, o ex-governador de São Paulo, Fernando Haddad, ministro da Economia, é dado como primeiro certo, e um nome que se apresenta, um nome que está aparecendo por aí, está ganhando uma projeção dada até pelos embates criados pela direita. O ex-governador, senador e ministro da Justiça, Flávio Dino, virão a ser nomes colocados à mesa. É um nome, é um quadro importante, preparado, foi 2 vezes governador do Maranhão, né, tem uma formação na esquerda, foi do PCdoB até um tempo desse, agora está no PSB. E eu digo a você, se a economia do país estiver bem, numa situação boa,
eu acredito que o maior nome do grupo seria o do Fernando Haddad, porque ele hoje é o ministro da Economia e isso vai respingar a favor dele. E ele é do PT. E o PT tem grandes dificuldades de apoiar alguém que não seja da agremiação, que não seja do PT. Então, como o ministro da Justiça, ele não é do PT, né, mesmo que ele venha se filiar ao PT, mas não é genuinamente do PT como é o Haddad, eu acho que não seria o nome apoiado pelo PT em si, e seria o próprio Haddad. Mas isso vai depender muito da economia do país. E, nesse caso, Geraldo Alckmin pelo MDB e Flávio Dino, como o senhor lembrou, recém-petista, não tendo vindo, não tendo suas origens no PT, seriam os vices naturais ou ainda há um fio de esperança, aquela luzinha para Renan Filho lá quando chegar 2026? Eu acho muito improvável o Renan Filho ser um candidato a presidente do país. Né? Primeiro que ele... Eu digo na vice, né? Na vice. Então, logicamente que ele está com o Ministério que está com dinheiro, tem alguns bilhões no caixa do Ministério do Transporte, ele sabe fazer muito bem o marketing, principalmente das redes sociais. Né? Ele é do MDB, o MDB sempre é vice de alguém, e ele vai querer ser vice de um PT, né? Porque vai estar com a máquina federal, e ele é do Nordeste. O pai dele é um dos homens poderosos, é um dos caciques do MDB, o Renan Calheiros, senador. Então ele seria um nome bem interessante, né? Porque representaria o Nordeste, representaria o MDB em uma composição na vice-chapa do grupo do Lula. E antes de fazer aquele encerramento natural da entrevista, vamos fazer mais uma vez um lembretezinho aqui, um convite, um serviço, ter o microfone para a gente relembrar, dia 7 de julho. Eu quero lembrar a todos que estão aqui assistindo o programa do Felipe Farias, que eu estou lançando agora no dia 7 de julho, lá no Campus 1 da Faculdade SESMAG, no Auditório João Sampaio, às 19 horas, o livro Personagens da Política Alagoana, onde eu relato mais de 90 políticos, entre homens e mulheres, da história de Alagoas. Isso representa 70 anos de história. Vale a pena, você está convidado para participar desse lançamento. Ficarei honrado com a sua presença. Eu já peguei meu convite. Meu caro professor, escritor, analista político Marcelo Bastos, muito obrigado pela entrevista. Eu quem agradeço, Felipe, sempre a seu dispor, e vamos ao lançamento do livro. Obrigado. E a gente vai ficando por aqui. E, como sempre, deixando aquele para refletir, a propósito desses temas que nós debatemos nessa entrevista com o professor e escritor Marcelo Bastos, sobre a importância também para a política da educação. E eu fico com uma de um pensador, estudioso, pesquisador e alguém muito respeitado e que merece, sim, muito respeito. E também nordestino, alguém a quem se atribui, por exemplo, a famosa máxima de que a educação, se não muda diretamente a sociedade, muda o cidadão, e este muda a sociedade, mas da qual eu penso uma outra, que é esta daqui. A educação, quando não é libertadora, faz apenas com que o oprimido de hoje queira se tornar o opressor de amanhã. Paulo Freire. Até.